Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria estar novamente com vocês neste culto. Quem já sabe o meu costume, eu não perco. Mas hoje nós iniciamos o culto lendo um convite do Senhor Jesus à oração. Ele ensinou os seus discípulos a orar. Tem discípulo de Jesus aqui? Tem? E ele nos ensinou a orar. Então nós vamos orar. Pai nosso que estás no céu, amém. Como uma boa protestante, ela puxou o restante da oração. Amém. Estou falando isso porque os católicos não têm costume de orar essa parte, porque teu é o reino e a glória. Amém? Não existe oração melhor do que essa. Esta oração é 100% de certeza que ela vai dar certo. Quando nós olhamos para o nosso Pai, exaltamos o nome dEle, santificamos o nome dEle em nosso meio e pedimos: venha a tua vontade sobre nós, cumpra o teu querer aqui nesta terra, assim como ela é feita aí no céu. Então esta oração, ela precisa ser falada sempre. Nós, protestantes, temos uma certa dificuldade em repetir esta oração, mas esta foi uma oração que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer e devemos fazê-la. Claro, não como palavras vãs e vazias e repetidas sem nenhum significado pessoal, mas com a certeza de que aquilo você está clamando aos céus e haverá uma resposta definitiva para esta oração um dia. O Senhor Jesus virá, estabelecerá o seu reino aqui nesta terra e unirá céus e terra numa única vontade, a vontade de nosso Pai, para todos sempre. Amém? Eu queria convidá-los. As nossas duas músicas foram completamente envoltas deste assunto. A primeira música é a própria oração cantada, a segunda música é uma menção da mesma oração, então creio que não devemos prolongar. Viviane nos abençoou com Romanos 12 e a ênfase grande em nos dispor mais ao Senhor Jesus, entregando os nossos corpos para a obra que Ele tem para fazer aqui nesta terra, e dessa forma nós estaremos cumprindo o chamado que Deus tem para nós. Quer seja para cantar, para ensinar, para orar, para abençoar os outros na rua, todos nós aqui somos capacitados de dons e o Senhor te chama ao trabalho. Amém? Se todos nós aqui nesta noite, não faço a mínima ideia quantas pessoas tem aqui, mas já é um grande número. Se todos nós aqui nos dispormos ao Senhor Jesus, o quão mais Baixa Grande será abençoada por Ele. Amém? Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 11. Glória a Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Iremos ler apenas 3 versos e são versos muito conhecidos de vocês. Eu acho que alguns já escutaram quando o Evangelho foi pregado para você, ou já escutaram aqui mesmo em pregações, mas eu tenho certeza que esses versos não vão ser versos que vocês nunca ouviram. Jesus diz assim em Mateus 11, versículo 28: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tem alguém cansado aqui? Ô povo disposto, hein, Dari? Olha que povo abençoado, ninguém está cansado aqui. Vou perguntar outra vez: tem alguém cansado aqui, sobrecarregado? Glória a Deus.
Todos pertencem a Jesus, por isso estão todos assim, livres, leves, soltos. Amém? Continuando. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Tem alguém aqui que está sobre o jugo de Jesus? É os mesmos que não estão cansados. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque para não estar cansado eu estaria com o jugo de Jesus. Mas como vocês não estão cansados e nem com o jugo de Jesus, eu não entendi. Vamos finalizar no 30 dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, esta passagem ela faz menção ela é como se fosse uma crítica aos que os fariseus estavam fazendo com as pessoas daquela época. Eu não sei quantos vocês sabem disso, mas Jesus está fazendo uma exortação para que as pessoas creiam como Jesus está ensinando e não como os fariseus estão ensinando. Eu sei que para você fica difícil você entender isso na passagem, mas é sobre esse assunto que Jesus está falando. Jesus está falando a pessoas, discípulos, multidões ou quem quer que seja que esteja ouvindo essa exortação de Jesus, que eles não se sintam mais cansados dos seus pecados, cansados das suas dificuldades, cansados do dia a dia e sobrecarregados com as muitas leis mencionadas pelos fariseus, sobrecarregado com as muitas ordens de não façam isso, não hajam assim. Então Jesus está se dirigindo a estas pessoas daquela época, em que viviam cansadas e sobrecarregadas sobre aquilo que os judeus da época falavam para eles. Eu queria que vocês abrissem rapidamente, só para ver uma compreensão maior, em Lucas capítulo 11 também. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, rapidamente, só para vocês entenderem um pouco mais o contexto. Capítulo 11, verso 46 somente. Jesus está censurando, está criticando os fariseus aqui nesta passagem, e ele diz assim, Lucas 11, 46. Mas Jesus respondeu: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Então, o alerta de Jesus em Mateus 11, num contexto local, tinha a ver com essas pessoas. Eu não sei se você sabe, mas os fariseus eles se apegavam à quantidade de leis que existiam. Existia uma quantidade muito grande de leis, e existiam leis que de certa forma eles mesmos tinham estabelecido para eles. Existia a lei da Torá, a lei que Deus deu, mas existia práticas que os judeus faziam que eles também trouxeram como um conceito de lei. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem em torno de 633 leis para serem cumpridas. Alguém com disposição? Alguém que não está cansado e sobrecarregado aí? Era um fardo muito grande, de forma que eu acho que a pessoa tinha que ficar completamente uma estátua para não cometer nenhum erro que descumprisse alguma dessas leis. Isso era impossível. Eu não sei quantos vocês, mas se eu pedisse para vocês citarem aqui pelo menos os 10 mandamentos para mim, teria alguém aqui com essa capacidade, com essa memória boa de citar pelo menos os 10? Alguém se dispõe? Eu estou falando sério. Alguém se dispõe para citar os 10? Só os 10. Corre um grande risco daquele que se dispor e vir até aqui esquecer ou se confundir de um dos 10, apesar dos 10 serem os mais famosos das leis que nós temos do Velho Testamento. Quem dirá vocês conseguir decorar 633 leis, para que você acorde todos os dias lembrando que você precisa cumprir cada uma delas? Isto é um fardo extremamente pesado na vida de qualquer um. Nós não nascemos nesse contexto. Vocês que estão aqui receberam um evangelho, receberam um convite para pertencer ao Senhor Jesus. E o convite era: você vai receber de graça.
não precisa fazer nada. Foi assim? Foi assim com você? Você cumpriu alguma lei? Não. Você obedeceu ao chamado e hoje está aqui. Glorifica o nome de Jesus se você é um desses. Caso esteja pessoas aqui em que ainda não estão andando com Cristo, não são amigos de Jesus, não reconciliaram a sua vida com Deus, conclama agora que o Espírito Santo fale ao seu coração, para até o final desta noite esse passo ser dado em nome de Jesus. Amém? Então Jesus está dizendo no verso 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. É claro que para nós, num contexto de graça, estar cansado e sobrecarregado não teria sentido falarmos das leis. Como foi fácil perceber, a gente não lembra nem direito quais são as leis, para então ficar tentando cumpri-las. E a gente sabe muito bem que a lei ela foi feita com um propósito, de mostrar exatamente isso, que nós não conseguimos cumprir a lei, que nós precisamos de Jesus, porque nós não temos condições de atender os requisitos de Deus. Precisamos de Jesus porque Ele cumpre completamente a lei em nós e por nós. Precisamos de Jesus porque Ele é aquele que nos reconciliou com o Pai, não gastando assim então leis para que nos tornássemos santos diante dEle. Unicamente o sangue de Jesus é capaz de nos purificar de todo pecado e nos colocar completamente em paz diante de Deus, como diz Paulo em Romanos 5. Cremos e isso nos traz paz para estarmos diante de Deus. Para nós esse versículo só tem sentido, e eu acho que você tem que pensar assim, que toda palavra é completamente capaz de nos ensinar, quer seja os discípulos que ouviram isso aqui, quer seja você que está no século 21, em 2024, nesta boa noite, hoje não está tanto calor, nessa gostosa noite de abril, e eu queria que você entendesse, que hoje, esta palavra dita naquela época, quer ministrar ao seu coração. Se você está cansado e sobrecarregado, Jesus quer te aliviar nesta noite. O cansaço e o sobrecarrego mencionado na passagem, apesar dela ter uma conotação bastante familiar para a gente, sobre um cansaço que tem a ver com o trabalho, com a fadiga do dia a dia, com as dificuldades que nós temos, ela diz muito mais respeito ao cansaço e o sobrecarrego que nós carregamos em nossa alma. Nós somos pessoas extremamente cansadas interiormente. Tem alguém cansado aqui? Cansado do dia a dia, cansado das dificuldades que o dia me traz. Mas não somente isso, cansado de tentar e não conseguir. Cansado de tentar viver e se frustrar. Cansado de tentar me relacionar com os outros irmãos e amá-los sobre tudo e sobre todos e não conseguir fazer nada disso porque eu tenho dificuldade até de me amar. Talvez você está cansado de vir para o culto de domingo à noite. É uma justificativa de cansaço. Talvez você está cansado da sua casa, talvez você está cansado da sua família, talvez você está cansado do seu trabalho, talvez o seu interior está completamente insatisfeito, e você acorda todas as manhãs com esse sentimento, ai que cansaço. Como já dizia Salomão, nada é novo aqui nesta terra, e nada novo será feito aqui nesta terra, porque tudo é igual. Eu não sei se você já não está cansado da sua rotina, por exemplo. Poucos aqui, eu acho que quase nenhum, tem uma rotina tão mirabolante de te surpreender. Amanhã, segunda-feira, pense aí, o que é que você vai fazer? Pensou? É diferente do que você fez segunda passada? E será que vai ser diferente da segunda que virá? Vamos pensar até no nosso contexto familiar. A hora que você almoça, a hora que você escova o dente, a hora que você vai dormir. Pode variar um pouquinho esses horários, mas eles estão ali. Pelo menos 3 refeições por dia, para manter você bem, saudável, bonito, como você está aqui nesta noite. Talvez você converse a mesma coisa com as pessoas que moram no seu lar. Talvez a conversa de vocês gira em torno de outras pessoas e nunca de vocês mesmos, e vocês estão levando essa vida dessa forma, tudo igual, nada muda. Talvez você venha para o culto e acha que alguma coisa vai ser diferente, e você chega aqui
passa 1h30 aqui conosco, me ouvindo ou ouvindo qualquer outro irmão que participa aqui. Às vezes nem é novidade nenhuma do que você escuta aqui. Às vezes essa pregação, por exemplo, talvez você já escutou 2, 3, 4, 5 vezes. E você sai daqui frustrado, um pouco cansado de tanto sermão e pouca vida. Se não bastasse isso, eu posso fazer um grande papel aqui, de sobrecarregar ainda mais o seu peso, dizendo que Deus quer que você mude de vida, que Deus quer que você pare com diversas situações no seu dia a dia, quer que você pare de pecar, quer que você jejue, que você ore, que você venha em todas as reuniões, que você dê o seu dízimo fielmente. Eu posso exagerar aqui bastante aqui, para sobrecarregar um pouco mais a sua vida. Não que essas coisas não sejam importantes e tenham o seu lugar, mas nós estamos cansados, e uma pessoa cansada, quando você exige um pouco mais, a probabilidade dela desistir. Por isso Jesus está te chamando nessa noite. Chegou o dia. Obrigado, meu irmão. De eu aliviar os seus fardos. Porque era para nós estarmos aqui nesta noite, nesse ambiente maravilhoso, nos sentimos completamente alegres, com a nossa alma em júbilo por estarmos na presença do Senhor, por estarmos junto com outros irmãos que desejam louvar ao Senhor. Era para estarmos aqui empolgados, e dificilmente eu seguraria algum de vocês na cadeira, pela grande empolgação que vocês teriam de falar sobre Jesus e agradecer pelo quanto Ele já fez por nós, só no dia de hoje. Mas às vezes nós estamos cansados até de agradecer. Às vezes nós estamos cansados de pedir. Pedir pelo reino, oração do Pai Nosso, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, talvez seja uma oração que a gente faz depois de muitas outras. E muitas dessas a gente já está cansado de pedir e não obtém resposta nenhuma. A minha ideia aqui não é frustrar vocês e nem desanimar pelo que parece, mas dizer que Jesus quer pôr um ponto final no seu cansaço espiritual, mental, no seu cansaço nas emoções, no seu cansaço do dia a dia, para que você viva uma vida em paz e alegre na presença do Senhor, independente da sua rotina. A rotina faz parte. Quem muda as rotinas é as circunstâncias ou você mesmo. Você pode acordar amanhã e fazer algo diferente que torne o seu dia não tão rotina assim. Pode. Tenho certeza que se esta segunda-feira pela manhã for uma segunda-feira em que você se dispor, como Romanos 12, para o Senhor Jesus, algumas coisas diferentes vão começar a acontecer. Quando você tira as mãos das rédeas e deixa que Ele comande, nós passamos a viver uma vida de uma grande aventura na presença do Senhor, em que Ele nos coloca, como Viviane falou aqui, para fazer coisas que a gente acha que isso não tem como, mas Ele nos capacita a viver coisas grandiosas, dia após dia. E Ele é plenamente capaz de surpreender amanhã de manhã, com algo novo. Aliás, Ele é plenamente capaz de surpreender aqui agora, neste culto aqui. Amém? No verso 29, Jesus diz: tomem sobre mim o meu jugo. Jesus está dizendo que existe um jugo. Um jugo aqui, existe alguns significados para a palavra jugo aqui. Eu gosto mais do sentido dos bois. Os bois usam um jugo. Um jugo é como se fosse uma madeira que coloca sobre os seus ombros, prende o boi e o boi carrega peso, carrega a carroça, carrega muitas coisas. Existe o jugo para 2 bois, existe o jugo para um boi só, e existe o jugo de escravos, que era como se fosse a mesma madeira, com 2 alças em que os escravos vestiam como uma mochila e carregavam peso sobre as costas. Jesus está dizendo que você tem um jugo, por isso que você está cansado e sobrecarregado. E eu estou propondo para você, Jesus está falando, troque o seu jugo pelo meu. Troque tudo isso que está te deixando cansado pelo que eu tenho a oferecer para você. Note que ele não está falando que você vai ficar livre do jugo, mas que você vai carregar o jugo dele. Note que ele não está falando que talvez você não tenha problemas,
mas você vai estar sobre o jugo dele. Jesus quer colocar um jugo sobre nós, e isso parece ser tão ruim, porque nós estamos já carregando um jugo muito grande. Eu quero aliviar os seus fardos, o quanto estão sobrecarregados, e eu coloco o meu jugo sobre você. O jugo nada mais é do que um controle para o boi, um controle de que ele vai conseguir carregar a carga, e o domador, aquele que toca essa boiada, ele usa o jugo para também guiar o boi. Então, todos nós usamos um jugo, quer seja o jugo deste mundo, o jugo daquilo que se propõe para nós, ou o jugo do Senhor Jesus. Todos nós nascemos nessa condição de escravos. Eu não sei se você consegue entender isso. Nós éramos escravos do diabo e passamos a ser escravos do Senhor. Nós éramos escravos do pecado e passamos a ser escravos da justiça. Aliviou para você? Você consegue entender que o jugo de Jesus é melhor? Se você fizer essa comparação de como era a sua vida antes de estar aqui na presença do Senhor e como é a sua vida agora, está melhor? Significa que o jugo dele é melhor para nós. Mas em algum momento da nossa vida a gente quer assumir o jugo novamente e carregar aquilo que a gente acha que deve carregar. Quantos problemas vocês estão arrastando até aqui? E o Senhor Jesus está dizendo: deixa aí, não cabe a você resolver. Quem determina o que você vai carregar sou eu, porque você se submeteu ao meu jugo. E ele vai dizer para você que o jugo dele é bom. Por quê? Porque ele quer te ensinar a partir de uma mansidão e de uma humildade que só ele tem. Diferente dos fariseus da época, voltando para o contexto da passagem, os fariseus impunham isso, as pessoas tinham que carregar as exigências dessa lei, empurradas e condenadas o tempo todo por não conseguir cumprir. Jesus está dizendo: eu ensino vocês a carregar isso, eu ensino vocês a partir da minha mansidão e da minha humildade. Nós estamos sobrecarregados, aflitos, angustiados, e eu tenho certeza que quanto mais velho na fé você é, mais esse sentimento está no seu coração. Aquele sentimento de que você tentou bastante já. Eu tentei tanto ler a Bíblia durante um ano. Eu tentei tanto ser fiel nas orações. Eu tentei tanto ter relacionamento com os meus irmãos. O quanto nós estamos afadigados de tanto tentar, porque Jesus está dizendo: pare. Quem faz isso sou eu. Quando nós paramos com os nossos pecados extravagantes, não fomos nós que paramos, foi o Senhor Jesus que arrancou de nós. Todos nós fomos convidados a andar de acordo com o que Jesus deseja para nós. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar, mas mesmo assim tem hora que a gente quer fazer, e isso produz uma fadiga muito grande. É quando eu acho que eu sou o dono do processo. Não, você carrega o jugo e deixa que ele te guia. Amém? Vocês acharão descanso para a vossa alma. Este é o ápice do que Jesus está falando. A ideia aqui é para que a nossa alma esteja descansada. Algumas pessoas entraram aqui nesta noite, e eu pedi encarecidamente para a nossa irmã Regiane, que está na portaria, presentear alguma delas com um maço de chiclete. Quem recebeu aqui um maço de chiclete? Isaac recebeu, nossa irmã ali, que eu esqueço o nome, recebeu. Alguém quer chiclete? É sério, alguém quer chiclete? Quer? A menina ali, quer um chiclete? Aqui, Isaac, dá um chiclete para ela, por favor. Danilo pediu um chiclete também. Tem mais alguém? Tem mais. Alguém mais quer chiclete? Quer, Bob? Bob quer um chiclete também. Tem mais aí? Você que está em casa, infelizmente eu não tenho como te dar um chiclete, mas vá acompanhando por aí. Aí, Danilo, rapaz bonito, olha para isso.
Veio trazer um chiclete para a avó. Oh, que alegria. Vai ter uma pegadinha. O cara já está desconfiado aqui. Pode mascar seu chiclete, rapaz, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Isaac, você mascou seu chiclete, Isaac? Mascou seu chiclete? Vem aqui, por favor. Eu não vou chamar todos os outros que estão mascando, mas com Isaac dá certo. Eu queria fazer algumas perguntas para Isaac. E queria levar vocês a entender por que eu estou falando de chiclete no meio de uma pregação que fala sobre jugo e sobre descanso. Como é que tá, meu irmão? Beleza? Tudo bom? Eu queria fazer algumas perguntas para você mediante ao chiclete que você mascou. Beleza? Tudo bem? Tudo bem por aí? Tranquilo? Por que você aceitou o chiclete que Regiane te deu? Educação. Educação. Ótimo. Lindo. Educação. Estava gostoso? Tá gostoso. Ah, tu tá até agora. A minha próxima pergunta é: você deu o chiclete para outra pessoa? Dei. Eu não vou perguntar para quem, porque foi para mim que ele ofereceu o chiclete. A primeira pessoa que ele foi dar foi para mim, mas eu aceitei o chiclete, né? Por que você deu o chiclete para mim? Porque tinha um bilhetinho escrito. Falando para você dar para outra pessoa, certo? Você já jogou fora? Tá aí ainda, tá na sua boca, tá na sua boca. Beleza. Ainda tá gostoso? Não. Como é que tu deu um chiclete desse pro rapaz? Oh, não entendi. Qual marca de chiclete foi? Mentos. Mentos. Teve um outro irmão que recebeu outro, não foi? Trident. Ó, já é melhor, não é? Matou sua fome? Aumentou a fome. Aumentou a fome. Tem alguma coisa errada. Vamos continuar. Tu quer dar para mais alguém o chiclete? Acabou. Acabou. Quem recebeu o chiclete de Isaac aqui? Foi mesmo. É porque Isaac usou Danilo para distribuir. Obrigado, viu? O que eu quero falar para vocês nessa noite, mediante essa pequena experiência aqui, diz respeito ao quanto você está cansado, sobrecarregado. Diz respeito à sua alma. A medicina comprovadamente, eu pus até um bilhetinho dando uma chamativa. O bilhetinho diz assim: estudos comprovam que se você mascar um chiclete, como é? Foi Samara que fez, viu? Não foi eu não. Estudos comprovam que se você mascar um chiclete, isto vai ativar a sua mente e você vai prestar mais atenção. Aí ela faz um convite assim: masque o seu chiclete para a hora que você ouvir a pregação você ficar mais atento. Resolveu, Bob? Está mais ligado agora, não tá? Deu uma adrenalina, não foi? Tudo bobagem. A medicina comprova que todas as vezes que você começa a mastigar, começa a produzir no seu corpo enzimas digestivas. O seu corpo se enche, o pH abaixa e o ácido aumenta. Por quê? Porque o seu corpo entende que vai receber alimento. Aí você masca e o estômago está assim: tá bom, já pode jogar. E nada cai lá dentro. O problema do cansaço da nossa alma tem a ver com o que a gente está colocando na boca para engolir. Tem a ver com o que estamos nos alimentando. E eu queria fazer alguma analogia sobre isso. Primeiro, é preciso você entender que o mundo é extremamente ágil e eficiente para oferecer à sua alma tudo aquilo que ela desejar, como um grande banquete para você se maravilhar o tempo todo. E nós temos muitas ofertas, quer seja um chiclete, quer seja um jogo de futebol, quer seja um relacionamento, quer seja dinheiro, riquezas, bens, quer seja uma conquista pessoal, quer seja estudos, enchemos nossa vida de conhecimento. Tantas coisas o mundo tem a oferecer, boas, mas e relativamente insignificantes.
O mundo está cheio de objetos, coisas, pessoas, situações para tentar encher a sua vida com alguma coisa. Mas assim como nós mascamos um chiclete e nada fica no nosso interior, as coisas desse mundo passam. Todos os prazeres dessa terra ficam e nós nos sentimos insatisfeitos o tempo todo. Eu estou cansado de me sentir insatisfeito. Eu estou cansado de mastigar as coisas que a vida tem me trazido e não sido preenchido por elas de forma alguma. Então existia uma propagandazinha e serviu para Isaac. Serviu para outra menina, não serviu, que eu percebi, eu fiquei ali só olhando. Ela leu, eu ainda falei para a Regiane, avisa para ela ler, senão ela não lê, não vai dar certo. Ela leu e não abriu o chiclete, não foi isso? Glória a Deus pela sua vida. Que as ofertas do mundo para a sua vida caia por terra em nome de Jesus. Mas existe muita propaganda que parece ser bom, e que de fato Isaac disse aqui para nós que no começo é gostoso, não foi, Isaac? Até o momento que aquilo começa a perder o seu sabor, assim como as coisas dessa vida. No começo é muito bom, no começo parece satisfatório, no começo parece que vai preencher, parece que vai atingir o nível daquilo que a minha alma estava desejando. Todas as coisas dessa terra é assim, todos os prazeres desse mundo é assim. Uma ilusão de que agora vai dar certo. Então você se envolve em relacionamentos que acha que aquilo vai suprir a sua necessidade. Os relacionamentos frustram você, porque você estava buscando satisfação em quem não tinha como preencher. Talvez você é daqueles que busca uma satisfação em um objeto, em um material, em uma compra, em um bem. E você compra aquilo e fica todo animado, passa dias pensando naquilo. Se você for como eu, quando você compra o celular, eu compro um celular, eu passo pelo menos uns 2 dias vendo tudo que ele tem para me oferecer. Mas você já reparou que chega um momento que ele só serve para ligar mesmo? Se você não é muito de rede social como eu, ele vai ficar no seu bolso só para de vez em quando falar com alguém, responder uma mensagem no WhatsApp. E toda aquela tecnologia que ele tinha para oferecer e que você pagou muito caro para ter, fica quase inutilizável. Eu não tenho sonho de ser fotógrafo, mas eu quero um celular que tire uma excelente foto. Para quê? Nem foto eu tiro. Eu pago o preço de muitas coisas que ele tem para me oferecer, para ver se assim eu me sinto satisfeito, entendo o melhor celular que eu poderia ter. Mas tudo é uma grande ilusão, uma grande perda de tempo. E o engraçado é que eu chego na minha casa, abro o meu celular que acabou de ser entregue, e quando eu ligo a televisão, lançou um celular muito melhor do que o meu. E segue a saga de juntar dinheiro tudo de novo, para ver se eu consigo comprar agora esse outro, que custa pelo menos uns R$1.000 a mais. Os meninos se identificaram ali, ó. Se você colocar na sua cabeça um iPhone 15, então prepara, irmão, o cansaço vai ser grande para você chegar até lá. Tem alguns que percebem que o sabor acaba rápido e joga fora. Mas assim como Isaac, é só um exemplo, viu, Isaac? Mesmo não tendo sabor nenhum mais, você ainda se dispõe a mastigar isso aí. Mesmo você sabendo que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é muito melhor do que correr atrás das outras coisas, já que seu pai cuida de você sendo Deus, você não desiste, não quer largar o osso, você ainda quer correr atrás das muitas coisas. O mundo, ele tem modos de nos atingir. Ele não vai fazer a mesma propaganda para a Sena do que para mim. Por quê? Porque Sena talvez não gosta do que eu gosto, mas ele sabe do que eu gosto. E se você, por exemplo, pesquisar um celular na internet, você vai passar no mínimo uns 30 dias recebendo ofertas. Porque a ideia do mundo é, a alma dele está precisando de um celular novo. Porque as nossas coisas, os objetos, as pessoas, as situações, deixaram de ser só uma questão de ser útil ou de necessidade, e passaram a ser coisas que preenchem a nossa vida, ao ponto de cada um de nós ter várias coisas na nossa vida, que quase são insubstituíveis,
Porque você não imagina acordar amanhã de manhã para sair para o trabalho e largar o seu celular em casa. Isso seria o fim do mundo. Essas coisas é o que sobrecarregam a nossa alma. É o que nos enche daquilo que é fadiga, cansaço. Essas coisas são as coisas que nós carregamos conosco e que nos prende, nos amarra, nos deixa escravos, nos deixa cansados. Chegou um momento que eu cansei da rede social, e estou testemunhando aqui para os irmãos. Eu cansei de saber da vida dos outros, eu cansei de ver a vida alheia, isso já não enche mais meu coração, porque eu sou melhor do que aqueles que vê, não, porque chega um momento que você cansa. Eu queria contar um testemunho para vocês, alguns já ouviram esse testemunho, mas na pior fase da minha vida, eu estava completamente viciado em drogas, morando sozinho em um apartamento, uma vida terrível, terrível. Em São Paulo existe uma festa, ou várias festas, que tem o nome como rave. São festas que seguem 5 dias, 6 dias, 7 dias seguidos, sem parar. As pessoas que entram, normalmente em áreas afastadas, fazendas, galpões isolados, porque a festa é pura porcaria. E nesta época que eu estou falando para você, eu ingressei nessa vida de raves. Nós passávamos 5, 6, 7 dias fora de casa, sem tomar banho, sem comer, só à base do som eletrônico, música eletrônica, e drogas, e bebidas, e sexo. Chegou um dia na minha vida, eu nunca esqueço esse dia, mesmo sem estar nos caminhos do Senhor Jesus, que chegou aquela festa que todo mundo estava falando, aquela de arrasar. Quem já foi em festa sabe quando é ela. E os meus amigos chegaram no meu apartamento e começaram a me incentivar, vamos. E na minha mente eu estava cansado de tudo aquilo, cansado de ficar drogado, cansado de ficar bêbado, cansado de acordar com uma pessoa do meu lado que eu não sabia nem o nome que tinha, cansado de tudo isso. Chega um momento em que você acorda, talvez, Deus queira que seja essa noite. Jesus está te pedindo, acorde, chega disso aí, isso não vai te satisfazer. Eu posso estar dando um exemplo de coisas pecaminosas e terríveis, mas talvez seja coisas simples e completamente livres de pecado, mas que tenha atrapalhado a sua vida e tenha enchido o seu coração de muita porcaria. A ideia do mundo é nos convencer de que é bom. É bom você assistir aquele filme. É bom demais acompanhar o futebol e torcer para um time. Como é bom ter aquele relacionamento. Como é maravilhoso desejar aquele carro, aquela casa, aquela faculdade, aquela viagem. Como é bom encher o meu coração dessas coisas. Como eu alimento isso o tempo todo. E eu não sei se você sabe, se você não tem isso, você já devia estar morto. Porque nós nos movemos a partir de planos e esperança que temos de coisas que vão acontecer para nós. Nós acordamos amanhã, segunda-feira, porque no fundo, seja lá no nosso interior, existe um plano de chegar a algum lugar, e por isso eu me levanto e vou trabalhar, mesmo que seja o lugar, um supermercado, comprar uma carne para mim comer. Mas nós enchemos a nossa vida de ânimo para chegar em determinadas coisas, e eu quero te dizer nessa noite, anime-se pelo reino do Senhor Jesus, anime-se para viver aquilo que Ele tem para você, porque a traça e a ferrugem não corrói, os ladrões não roubam, e dura para sempre. Mas quantos de nós somos iludidos, e mesmo estando cansados e sobrecarregados, colocamos mais coisas dentro de nosso interior, colocamos mais coisas na nossa mente para ficarmos preocupados e ansiosos que aconteça. Tudo isso é uma grande bobagem.
Eu até entenderia se isso fosse uma questão do meu filho pequeno, teimando ainda em insistir em pôr o dedo na tomada, mesmo sabendo que ele vai tomar um choque. Talvez ele até já tomou e mesmo assim está teimando ainda em colocar, eu até entenderia. Mas para quem está ouvindo essa pregação, a partir de hoje, a sua inocência acabou a respeito desse assunto. E chegou a hora de você ser mais adulto a respeito da sua vida e daquilo que você tem feito com ela. Jesus nos convidou para seguir Ele. Isso envolve muitas coisas, e eu tenho certeza que algumas delas vocês já experimentaram. Vocês deixaram a velha vida de vocês, pelo menos em partes. Mas Ele quer um todo, Ele quer um preenchimento completo. O engraçado é que eu perguntei para Isaac, não sei se você lembra disso, se ele chegou a dar o chiclete para alguém. Infelizmente ele deu para mim, né? Para não ficar esquisito, eu peguei o chiclete da mão dele. A ideia era que ele oferecesse para um bocado de gente. Acabou que isso aconteceu meio forçadamente. Mas o quanto nós acabamos convencendo as pessoas de que as coisas do mundo são boas, mesmo sabendo que o chiclete vai acabar o gosto, mesmo sabendo que o chiclete não vai produzir nada tão bom assim para mim. No começo é gostosinho, então, rapaz, tem aquele negócio, é tão bom, tem aquele jogo, tem aquele... E a gente começa a ser um grande propagador de ilusões nesta terra. Mesmo sabendo que elas passam, nós incentivamos uns aos outros a correrem atrás do vento, como disse Salomão. Você tem que fazer aquela faculdade, você tem que ter aquele emprego. E eu cresci, tenho certeza que você cresceu, em um ambiente em que os nossos pais, ou eu mesmo sendo pai, desejo que meu filho seja grande. Estude, meu filho, cresça, compre as coisas, viva bem, seja um vencedor nesta vida. Nós falamos isso entre nós, nós incentivamos isso entre nós, como se esse lugar, se essa posição, se esse status fosse o alvo a ser alcançado na vida. O interessante é que quantos de nós aqui, que estamos há 10, 15, 20, 30 anos tentando ser esse campeão na vida, não conseguimos, nos frustramos e achamos que foi nós que não tivemos habilidade de fazer. Quem sabe meu filho, quem sabe ele, eu vou capacitá-lo mais, eu vou fazer ele crescer melhor, eu vou dar os melhores estudos, eu vou pôr ele para estudar com a Eliane, eu vou pôr ele para aprender inglês com Moisés, eu vou pôr ele na escola cristã, eu vou capacitar ele, eu vou rechear ele de coisas boas nessa vida para ver se assim ele não se frustra como eu me frustrei com todas as coisas que eu experimentei aqui. Porque o que eu acho no fundo é que eu não experimentei o suficiente, é que eu não comi o suficiente. Eu nunca comi lagosta, você já? Tem inveja de você, talvez deve ser gostoso. Então eu acho que de alguma forma é essas coisas que eu preciso que ele tenha, porque eu não tive. Eu lembro que eu brincava de poucos brinquedos, meu pai tinha muita dificuldade financeira. Às vezes a gente pegava pauzinho de madeira para imitar que era um homenzinho. Meu filho tem uma caixa recheada de brinquedos, e sabe o que está no meu coração, para a tristeza da mãe dele, é que eu acho que ele precisa de mais brinquedos. Então eu vou e compro mais brinquedos, e mais brinquedos, até que a mãe dele chegou para mim e falou: não compre mais brinquedos. E se eu perguntar para ele aqui agora, nesta noite, se ele quer mais algum brinquedo, qual vai ser a resposta dele? Pergunta aí para ver. Isto é um saco furado. E ele é uma criança, mas eu, você, todos nós somos assim. Temos um grande saco furado que nada para, não tem sentimento que satisfaça, não tem coisas materiais que satisfaça, não tem uma viagem que satisfaça, às vezes nem relacionamento nos satisfaz. Mas nós ainda achamos ou temos como alvo essas coisas para ser aquilo que preenche o nosso interior. E ficamos cansados e sobrecarregados de tantas coisas. Às vezes nós nos livramos, às vezes nós jogamos o chiclete fora, às vezes só trocamos por outro.
Acabou o gosto, eu pego uma outra coisa. Às vezes nós substituímos as coisas pensando que era a coisa o problema. Então, às vezes, eu não estava satisfeito em torcer para o São Paulo. Eu não torço para o São Paulo. Eu só estou usando o exemplo do meu irmão ali. E eu vou mudar para torcer para o Flamengo. Vai ser mais feliz, não vai, Rick? Mas aí eu começo a torcer para o Flamengo pensando que o problema era o São Paulo, que não ganhou nem o primeiro jogo. Já se doeu. Mas o Flamengo vai perder um jogo também. E eu vou sair daquele jogo extremamente revoltado. E por que fez isso? E por que não chutou assim? Nós só mudamos as coisas. Mas você é uma alma faminta, desejosa por ser preenchida. E só vai mudando os tipos de chiclete, quer seja Mentos, quer seja Trident. O Trident pode durar mais, mas o gosto dele também vai acabar. Enquanto nós não entendermos que o descanso para a nossa alma, que estar satisfeitos é somente em nosso Senhor, enquanto nós não entendermos que nós estaremos plenamente alegres e felizes quando nos satisfazermos nele, quando todas as coisas perdem o seu brilho perante ele, quando todas as coisas deixam de ser algo tão importante porque ele está comigo. Nós fazemos isso conosco, nós sabemos que ele é suficientemente capaz de nos preencher, nós declaramos isso, nós cantamos, oramos, pregamos, anunciamos, falamos para o vizinho, queremos convencê-lo de largar a sua vida promíscua, cheia de pecado, drogas. E tem vezes que nem mesmo a gente acredita que é a solução para ele fazer isso, parar de fazer essas coisas. Porque você parou de se satisfazer em Deus, porque a sua alma parou de ser preenchida nele. Como é que transmite alegria a alguém que está frustrado? Como é que eu vou de fato encher o meu irmão se eu estou vazio? O chiclete está só na boca, no superficial, a barriga está pura, eu não tenho como satisfazer ninguém. Nós somos uma geração, a maior geração, completamente afundada em tecnologia e avanços. Nosso futuro está aí na frente. O que mais é possível se ver aqui? O que mais você imagina que pode acontecer? Eu não sei se você lembra, se você é uma pessoa de um pouco mais de idade, você vai se lembrar. Quem aqui já assistiu Trapalhões? Gente, Trapalhões para o brasileiro é clássico, né? Se você não assistiu quando eles eram vivos, pelo menos a maioria deles, ainda deu para assistir um pouquinho, né? Mas eu não sei se você lembra, existia uma piada de Didi Mocó, Sonrisal, tinha vários outros nomes, né? Que ele pegava um telefone e fazia assim: sou eu. Já viu isso? Ele ia atender um telefone, alguém perguntava para ele: quem é? Aí ele fazia assim com o telefone: sou eu. Aquilo era uma piada, mas para você já não é. Porque hoje nós temos a tecnologia em que eu consigo ver a pessoa com quem estou conversando, logo isso já não deixou de ser algo impossível. E parece que isso é uma grande novidade, que isso vai satisfazer, e quantas mais novidades ainda surgirão, tentando fazer assim o homem se sentir satisfeito, mas ainda não vai ser isso. Lá na frente, as coisas que nós fazemos hoje se tornarão piadas. É mesmo que Senna vivia dessa forma, com esses recursos? Vocês tinham que abastecer o carro de vocês? Era isso mesmo? Tinha que pôr um líquido para andar? Não, o nosso voa. Vocês tinham que conectar um cabo no roteador para ter internet? Não, hoje nem roteador a gente tem. Quantas coisas ainda surgirão e nenhuma delas terá a eficácia necessária para preencher a alma de nenhum ser humano? Isso tudo se reverterá
enfadonho cansaço, em uma grande busca do interior do homem em ser satisfeito. Amém? Eu queria trazer um alerta para as almas cansadas aqui e queria falar um pouco rapidamente, sobre o que é que pode estar deixando você cansado. Talvez você está cansado de correr atrás da vida, de ser alguém, de alcançar uma posição, de ser reconhecido, de ser famoso. Talvez você queria ser um grande jogador de futebol, ou quem sabe o maior rico da cidade. Talvez seu sonho é um pouco mais simples, mas de qualquer forma, o seu desejo é você alcançar uma posição nessa vida. Porque toda a sua volta, todo mundo está dizendo para você: cresça, ganhe, vá, conquiste. O tempo todo existem pessoas ao seu redor. E mesmo se você não está ouvindo essas pessoas falar, você fica admirando o mundo através do seu celular. Você fica almejando as coisas, e aquilo vai enchendo o seu coração, e talvez você está com a sua alma cheia dessas coisas. Isso vai destruir você. Isso vai frustrar o seu interior. Porque isso não preenche. Às vezes você é satisfeito com o que você vê no seu celular e gosta de ficar olhando, alimentando ilusões. Alguém aqui já desejou ter uma Ferrari? Uma grande ilusão. Não só pela sua condição financeira, mas porque ela anda igual um Fusca e te leva a qualquer lugar igual ele. Nós alimentamos essas coisas dentro de nós, mesmo sabendo que às vezes pode ser impossível chegar lá, pela nossa condição atual. E quando a gente chega lá, a gente percebe o grande tempo que a gente perdeu correndo até ali. Talvez o seu problema seja a falta de contentamento. Se você estiver anotando, eu queria que você anotasse 1 Timóteo 6, do versículo 6 ao 11. Pelo meu tempo eu não tenho como ler, mas Paulo vai explicar o quanto é tolo nós ficarmos correndo atrás das coisas, o quanto isso não vai levar para lugar nenhum. E ser uma pessoa contente é o melhor que essa vida tem, é ser satisfeito naquilo que o Senhor te deu. Isso não impede você de ter sonhos e nem de buscar alcançá-los, mas esteja completamente satisfeito pelo que você já tem. Existem muitos outros que não têm nem metade do que você já alcançou. Se nós estivermos apenas vivos, bem alimentados, é motivo de grande glória ao nome do Senhor Jesus, porque Ele tem nos alimentado até aqui. Não despreze o que você já alcançou. Não olhe demais para frente para você ignorar o que você já andou. Reconheça o quanto foi vitorioso até aqui. Você está aqui sentadinho, bonitinho, pelas carinhas e os corpos bem alimentados. Tem algumas tristezas, tem algumas decepções, mas eu tenho certeza que tem muita alegria aí. Uma família, filhos, um cônjuge para dividir um pouco as coisas. Talvez os seus amigos da escola tenham de alguma forma trazido um pouco de refresco nessa vida difícil. Reconheça isso, exalte isso, glorifique ao Senhor por causa disso. Não enche a sua vida de coisas que não vão te satisfazer. Salomão disse em Eclesiastes capítulo 1, ele diz: aquilo que eu não tenho não faz falta. Às vezes nós desejamos: se eu tivesse isso, mas você não tem. Para que você está sim alimentando uma coisa que não existe? Quem sabe um dia você vai ter, mas para que você está alimentando tanto isso no seu interior, ao ponto de preencher todo o espaço? Outras partes que estão nos cansando têm a ver com os nossos relacionamentos, tem a ver com a sua família, tem a ver com o desgaste emocional que já se produziu, ao ponto de você não conseguir mais estar junto. Você está cansado de discutir, cansado de perdoar. Talvez é sua esposa, seu esposo. Talvez você está desejando se separar, porque já ficou tão cansativo esse relacionamento, que era melhor que eu tivesse sozinho. Talvez é seu irmão que está aí do seu lado. Vocês já discutiram, vocês não têm muita disposição, deixa para lá, mas isso está no seu coração, cansando você. Porque nós precisamos de perdão,
liberar e receber, nós precisamos ficar livres disso. Tomar o jugo do Senhor Jesus é ser guiado por Ele, Senhor, coloque a Tua ordem sobre mim, porque vai ser melhor, vai ser mais agradável, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então eu queria de alguma forma ministrar a você nesta noite, para que você entregue os seus cansaços a Deus, as suas tentativas e frustrações, para que você entregue aquela situação que tem produzido um sentimento muito ruim no seu coração e na sua mente, a respeito de pessoas, circunstâncias. Talvez o que está te afligindo tenha a ver com uma doença, talvez tenha a ver com problemas na família, talvez tenha a ver com o seu anseio de conhecer mais a Deus e de alguma forma isso não está acontecendo. Eu queria que nesta noite você colocasse a sua vida para que o Senhor Jesus traga alívio e descanso para a sua alma, para que Ele preencha ela com as coisas que de fato satisfaz e que duram para todo sempre, para que Ele limpe os seus olhos e o seu coração de ficar babando nas coisas terríveis que esse mundo tem para oferecer, para que Deus te livre da vontade de pecar, uma vez que você já entendeu que o chiclete não tem mais gosto, mas você ainda permanece cometendo os mesmos pecados, tem um pecadozinho de estimação e acha que aquilo em algum momento vai sair por si só. Entregue hoje ao Senhor este cansaço na sua vida, esse sobrecarrego de coisas terríveis que tem na sua alma e que precisa de descanso. Eu queria, com a permissão de Vanderlei, que você se colocasse de pé. E queria orar por você. Você vai ser ministrado, mas se você se sentir à vontade de ministrar outros, eu sei que você sabe do problema de outro aí. Eu sei que você conhece um pouquinho cada uma dessas pessoas que estão aqui. E eu acho que dá para você dar um abraço nessa pessoa. Eu acho que dá para vocês abraçarem juntos, orarem um pouquinho uns pelos outros. Jesus quer aliviar a nossa alma nesta noite. Jesus quer dar descanso para nós nessa noite, descanso das preocupações, descanso das ansiedades, descanso das ilusões e decepções e de toda maldade. Amém? Os meninos vão cantar uma música, mas eu queria iniciar orando enquanto eles vão se arrumando. E aí no seu interior, mesmo que não use palavras, coloque as suas situações diante de Deus. Ele te conhece, Ele sabe muito bem o que você está vivendo. Precisamos apresentar para que Ele traga alívio para nós e solução, amém? Senhor Jesus, quantos e quantos fardos nós carregamos até aqui, Senhor. Quantas e quantas coisas nós colocamos sobre o nosso lombo, assumimos responsabilidade sobre coisas que não deveriam estar lá. Quantos sentimentos ruins temos carregado até aqui, falta de perdão, frustração, quantas decepções, Jesus. Quantas coisas eu ainda tenho, almejo, eu quero de alguma forma alcançar, quantos sonhos eu ainda quero realizar, quantas coisas eu quero comprar, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, Ele se ilude tão facilmente, Jesus. Tire o brilho deste mundo da minha vista, Senhor Jesus. Ofusque as coisas ao meu redor. Tire de mim, Jesus, esse desejo terrível que eu tenho de me satisfazer com as coisas dessa vida, mesmo às vezes sabendo que elas não vão ser suficientes para me preencher. Permita-me experimentar um pouco mais da água que o Senhor tem para oferecer, porque o Senhor disse para aquela samaritana que se ela bebesse um pouquinho, se ela experimentasse um pouco do Senhor, ela estaria plenamente satisfeita, e toda a sede do interior dela, todo o desejo da alma dela seria naquele instante tão preenchido, ao ponto dela conseguir distribuir isso às pessoas. É o aniquilar de todas as ilusões, é o trazer da veracidade das Escrituras e da tua pessoa, é trazer a eternidade para ser vivida hoje, com desejos que perduram para sempre, Senhor. Lave os meus olhos, Jesus, purifica o meu coração, me traga bons sonhos, me traga bons desejos que tenham a ver com o teu reino e com a tua vontade. Ecoe dentro de mim uma vontade grande de estar próximo do Senhor e de não me cansar de estar na tua casa todos os dias, desejar estar com os meus irmãos louvando o Senhor, porque isso preenche a minha alma, anima o meu interior, me produz esperança para acordar amanhã.
que toda a rotina seja desmanchada através da Tua presença todos os dias, trazendo alegria e renovo, trazendo misericórdia e ação poderosa a cada manhã, trazendo novidade, Senhor, para as pessoas que estão ao meu redor, para as circunstâncias que me cercam, que eu fique extremamente alegre e encantado com o quanto o Senhor é presente no meu dia a dia, trazendo esse renovo maravilhoso do Senhor, com as grandes oportunidades que o Senhor me dá, de Te conhecer mais e de falar mais do Teu nome para as pessoas. Enche o meu coração da satisfação plena de estar Te servindo, de ter sido salvo pelo Senhor, de estar aqui nesta noite, de amanhã acordar crendo em Ti. Enche o meu coração da certeza que Sua palavra se cumpre e de que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que eu padeça males terríveis, ainda que eu passe dificuldades, o Senhor está ali ao meu lado, o Senhor está me abraçando, o Senhor está me completando, o Senhor está cumprindo o Teu chamado na minha vida, ainda que isso seja ser apredejado, Senhor, crucificado e pagar um alto preço, o Senhor está ali satisfazendo o meu interior para todo sempre, Jesus. O Senhor tem vida para dar, e a minha alma anda inquieta, Senhor, a minha alma anda sedenta, e às vezes eu penso que o sedento dela é preenchido com as coisas daqui, Senhor, mas o Senhor fez um lugar certinho no meu interior, aonde a Sua presença habita, aonde eu sinto o refrigério em minha alma, aonde o Teu Espírito Santo ministra paz ao meu coração, aonde eu consigo deitar em meu travesseiro e mandar embora toda preocupação. O Senhor é perfeito, grandioso, e mesmo sendo tão grande, tão excelso, tão sublime, o Senhor está comigo na segunda-feira pela manhã, me lembrando que me ama, que cuida de mim e que tem o melhor para me oferecer, porque a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é 100% agradável, a Tua vontade é boa para mim, Jesus. Aleluia, Senhor.